Fala pessoal, beleza? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nessa quarta-feira, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada bem curtinha ontem, foram apenas 5 jogos disputados, e nesse vídeo eu irei falar sobre cada uma das partidas. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo, né? Estamos aí com essa meta ousada, ao mesmo tempo bem palpável, de 60 mil inscritos, né? Essa é a meta, né, para esse começo de ano. Então, se você puder se inscrever para me ajudar a bater essa meta, eu serei extremamente grato. Então, fica aí o meu apelo, fica aí o meu pedido. E vamos começar o vídeo falando sobre a vitória do Sacramento Kings contra o Detroit Pistons por 131-110. Velho, o que o Pistons fez nesse jogo foi uma sacanagem com o torcedor. Foi uma sacanagem, porque o torcedor do Pistons foi assistir esse jogo sem ter nenhuma esperança de vencer. Primeiro, porque o time é horroroso e tem a pior campanha da temporada. E segundo, porque o Pistons tava sem o Cade Cunningham. O seu melhor jogador. Então, o torcedor do Pistons não tava com esperança de vitória. Só que o time do Detroit deu esperança pro torcedor. Porque o time chegou a abrir 19 pontos de vantagem no primeiro quarto. Exatamente, abriu 19 pontos de vantagem contra o Sacramento Kings. E o Pistons conseguiu sustentar uma vantagem confortável até mais ou menos a metade do segundo quarto. Até mais ou menos a metade do segundo quarto, o Pistons estava vencendo e bem o Kings. E aí o que aconteceu? O torcedor criou esperança, o torcedor se empolgou. Mas aí, o que era esperado, né, aconteceu. Né? O Pistons simplesmente derreteu, né? Ainda no segundo quarto, tomou a virada e terminou o jogo perdendo por 21 pontos. Cara, inacreditável o que o Pistons fez ontem. Inacreditável. O Pistons até esboçou uma reação no quarto período, mas assim, foi sacanagem, cara. Eu achei que foi uma sacanagem com o torcedor. Se é pra perder por 21 pontos, que comece o jogo já perdendo. Não dá esperança pro torcedor, sabe? Não faz o torcedor criar expectativa, porque aí no fim o torcedor fica ainda mais puto. Foi uma grande vitória do Kings, né? O Kings mostrou um poder de reação muito bom, conseguiu reverter uma desvantagem de quase 20 pontos, 22ª vitória do Kings na temporada, e o Detroit chegou à incrível marca de 34 derrotas. E a verdade, meus amigos, é que estamos muito perto de ver a pior campanha da história da NBA. Sabe, o Pistons caminha a passos largos pra ter a pior campanha da história, porque, pô, velho, 3 vitórias e 34 derrotas, pô, é brincadeira. Destaque do Kings foi o Domantas Sabonis, né, o Sabonis, ele vem sendo o único jogador consistente desse time do Kings. Ontem foram 37 pontos, 10 rebotes e 13 assistências, mais um triple-double para o Sabonis na temporada. Ele é o líder da temporada em duplos-duplos, ele é o segundo em triple-doubles, e nos últimos 12 jogos ele conseguiu 7 triple-doubles. A temporada do Sabonis é muito boa, e eu ainda tenho que ver gente falando que o Sabonis não tá na conversa para MVP, que ele não pode estar na conversa para MVP. É surreal, né? É surreal eu ter que ler esse tipo de coisa, né? Galera, tira o Sabonis pra merda. É bizarro. Bom, seguindo aqui, vamos falar agora sobre a vitória tranquila do Minnesota para cima do Orlando Magic. O Minnesota
se aproveitou dos desfalques do Magic e venceu bem por 113 a 92, né? Foi um jogo bem tranquilinho para o Minnesota. O time abriu uma vantagem muito boa ali no primeiro tempo e no segundo tempo só controlou. O Karl Anthony Towns foi o grande destaque da partida com 28 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, mas é muito importante destacar o ótimo jogo que o Rudy Gobert fez, né? O Gobert terminou com duplo-duplo de 21 pontos, 12 rebotes e ainda deu 3 tocos. E outro cara que terminou o jogo com duplo-duplo foi o Mike Conley, né? 11 pontos e 10 assistências para o Mike Conley. O jogo foi tão tranquilo para o Minnesota que o Anthony Edwards ele se deu ao luxo de marcar apenas 6 pontos. E mesmo assim não fez falta. Não fez falta ontem para o Minnesota ter o Anthony Edwards explodindo para 30, 32 pontos. Não fez diferença, não fez falta. Vitória boa. Minnesota precisava de uma vitória assim, né? Depois das últimas derrotas, depois de ter perdido pro Pelicans. O Minnesota precisava vencer e convencer. E foi o que aconteceu ontem, né? Venceu, convenceu. Ah, mas era um Orlando desfalcado. Ok. Óbvio que fez falta, né? O Franz Wagner, principalmente, fez muita falta pro Orlando. Mas ainda assim, era um Magic vindo de vitórias contra Atlanta e Denver, né? Era um bom Orlando Magic. Foi um jogo na casa do Orlando Magic, então não vamos diminuir a vitória do Minnesota. É óbvio que os desfalques tiveram, né, uma influência, mas o Minnesota fez um jogo muito bom e vamos ver se agora o Minnesota volta a ter aquela consistência que vinha tendo durante a maior parte da temporada, né? Que 2024 não começou bem para o Minnesota. Além dessa derrota para o Pelicans que eu citei, o Minnesota perdeu para o Dallas Mavericks recentemente. Então, assim, o ano começou, né, bem mais ou menos pro Minnesota, mas talvez agora, depois de vencer o Magic e tudo, o time volte, né, a engatar uma boa sequência. Hoje tem um jogo duríssimo contra o Boston Celtics e se vencer, aí não tem jeito, aí o Lobão volta a ficar grandão. Olha só, até rimei. Minnesota segue líder do Oeste com 26 vitórias e 10 derrotas. Orlando Magic cai, né, na Conferência Leste. Agora são 21 vitórias e 16 derrotas, né? Orlando Magic hoje ocupa a 8ª colocação na Conferência Leste. Vamos seguir o vídeo falando sobre mais um time que teve, né, que conquistou uma vitória tranquila, né? O New York Knicks, enfrentando o Blazers no Madison Square Garden, não teve nenhuma dificuldade e venceu por 112 a 84, né? Mais um jogo extremamente sólido do New York Knicks, né? Se 2024 não começou muito bem para o Minnesota, para o Knicks começou da melhor maneira possível, né? O Knicks está invicto em 2024, né? Tem 5 vitórias no ano, é o único time que tem 5 vitórias em 2024. E ontem o que vinha dando certo, deu certo de novo, né? O Anunoby teve um ótimo desempenho dos dois lados da quadra, foram 23 pontos e 4 bolas de 3 convertidas e um desempenho defensivo muito bom. Hartenstein teve mais um jogo muito sólido, muito coeso, 14 pontos, 3 roubos de bola, 1 bloqueio, né? Um bom desempenho ali no garrafão. Julius Randle, mais um ótimo jogo do Julius Randle, 20 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. Quem jogou, não jogou mal, mas não teve grande destaque ontem pelo lado do Knicks, foi o Jalen Brunson, mas nem precisou, né? O Knicks nem precisou ter um Jalen Brunson tão bem assim, né? Só tendo esses 3 jogadores bem foi suficiente para o Knicks vencer. 22ª vitória do Knicks na temporada. O Knicks segue, né, numa crescente absurda, são 5 vitórias seguidas do Knicks. Já o Portland, né, 26ª derrota, uma derrota já esperada, né? O Blazers entrou ontem sendo, né, underdog, sendo zebra e não conseguiu
surpreender, né? 26ª derrota, campanha 10-26 para o Portland Trail Blazers. Vamos falar agora sobre um time que aí sim conseguiu surpreender, cara. O Memphis Grizzlies foi para Dallas encarar o Mavericks e mesmo todo desfalcado, sem Ja Morant, sem Jaren Jackson Jr., o Memphis venceu e venceu bem o Dallas Mavericks por 120-103. Ó, o jogo começou com a dupla Luka e Kyrie cozinhando a defesa do Grizzlies, né? Os dois tiveram uma produção muito boa, principalmente Kyrie Irving, e chamou muita atenção, né? Ver o Kyrie tendo um volume tão alto assim no começo do jogo, chamou muita atenção porque ele estava sendo marcado pelo Marcus Smart. E estava sendo bem marcado pelo Smart. Só que o Kyrie, ele é tão absurdo que ele consegue jogadas mágicas em cima de um defensor muito bom, que é o Marcus Smart. Então, assim, o jogo começou com os dois brilhando, com o Luka e Kyrie brilhando. O Dallas conseguiu ali abrir uma certa vantagem. Só que na reta final, o Dallas caiu muito de rendimento, principalmente na defesa. E o Memphis cresceu, né, com o banco entrando bem, principalmente o Ziaire Williams. O Memphis colocou uma run de 14-2 ali na reta final do jogo e fechou o primeiro quarto vencendo por 7 pontos. No segundo quarto, o Memphis melhorou muito, né? O Memphis começou a atacar mais o garrafão do Dallas, que estava bem desprotegido por conta da ausência do Dereck Lively. O Memphis começou a agredir mais o garrafão, começou a ter uma dominância maior nos rebotes, principalmente nos rebotes ofensivos, e o time chegou a abrir 22 pontos de vantagem. Só que ali, nos minutos ali finais, o Dallas conseguiu reagir, né? O Luka Doncic, que deu um susto na torcida, né? O Luka teve que ir pro vestiário, sentindo ali o joelho, mas ele voltou e terminou o jogo, né? E fechou o jogo. O Luka, com 6 pontos seguidos, cortou a diferença para 12 pontos e o jogo foi pro intervalo com o Memphis vencendo por 15 pontos, né? Então a vantagem que era de 22 caiu para 15, muito por conta do bom desempenho do Luka e também do Kyrie Irving ali na reta final do intervalo. É importante dizer também que o Luka, apesar de ter voltado, né, do vestiário, depois de ter sentido o joelho, ele não voltou muito bem, tá? A sensação que eu tive foi de que o Luka não jogou o segundo tempo 100%. Né? O Luka estava baleado, pelo menos eu tive essa sensação, e isso acabou prejudicando muito o Dallas, né, que não conseguiu reagir, né, ali no segundo tempo. O Desmond Bane, com 2 bolas de 3 seguidas, deu uma bela de uma esfriada no ânimo do Dallas. O Dallas até começou o terceiro quarto, né, bem ali e tudo, só que o Desmond Bane deu uma esfriada ali no Dallas. E mesmo com o Memphis perdendo o Marcus Smart por conta de uma lesão no dedo, o Memphis conseguiu ir para o quarto período vencendo por 20. E no quarto período, o Memphis não teve muita dificuldade, fechou o jogo bem e garantiu uma grande e surpreendente vitória, viu, cara? O Memphis ontem, velho, tinha tudo para perder. Tava tudo desenhado pro Memphis perder. O time tava todo desfalcado, sem o Ja Morant. Enfrentou um Dallas jogando em casa e vindo de 3 vitórias seguidas. Então, tudo indicava que o Memphis ia perder. Mas o basquete é foda, né, meu amigo? O basquete é foda e o Memphis conquistou uma grande vitória. A 14ª vitória do time na temporada. Campanha 14-23. E deu uma esperança pro torcedor, né? Uma boa parte da torcida do Memphis já estava jogando a toalha, já estava desistindo da temporada depois da informação de que o Ja Morant não volta mais na temporada. Uma boa parte da torcida já estava jogando a toalha. Só que ontem, uma parte dessa torcida, né, ganhou um ânimo. Né? O Memphis jogou muito bem. Né? O Memphis ontem teve um ótimo desempenho dos dois lados da quadra. A defesa do Grizzlies ontem foi muito eficiente, foi muito agressiva, né? O Memphis conseguiu forçar um bom número de turnovers em cima do Dallas, que é um dos times que nessa temporada melhor cuida da bola, né? O Memphis conseguiu forçar mais de 10 turnovers no Dallas. O Memphis teve um ótimo desempenho nos rebotes, né? Venceu
a batalha dos rebotes, né? Só em rebotes ofensivos foram 17 para o Memphis e apenas 7 para o Dallas Mavericks. O Memphis conseguiu um desempenho muito bom no perímetro, né? 14 de 37 para 3. Então, foi um ótimo jogo do Memphis e talvez o time, mesmo sem o Ja Morant, consiga entregar boas atuações e, consequentemente, entregar vitórias. Particularmente, eu não acho que o Memphis vai conseguir pegar a pós-temporada, tá? Mas tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E ontem o Memphis mostrou que ainda pode ser bem competitivo, mesmo sem o seu melhor jogador e mesmo recheado de desfalques. É muito importante pontuar e deixar claro que o Memphis ontem não teve o JJJ, tá? Não teve o seu melhor defensor. Então o Memphis entrou em quadra sem o seu melhor jogador e o seu melhor defensor e venceu o Dallas por 120-103, né? Desmond Bane foi quem assumiu, né, o ataque do time com 32 pontos, só que ele teve uma baita ajuda tanto do banco como também do Marcus Smart, que em 21 minutos entregou 23 pontos. Fica agora a expectativa, né, para saber quantos jogos o Smart vai perder por conta ali da lesão que ele teve no dedo. Mas ontem ele jogou bem, né? Apesar da lesão, jogou bem. E eu acho que se dependesse só dele, ele continuava em quadra mesmo com o dedo fudido, tá? Porque o Smart ontem tava com muita vontade de jogar. Inclusive, ele até matou uma bola de 3 com o dedo ferrado ali. O Smart realmente é um guerreiraço. Pelo lado do Dallas, o destaque vai pro Luka e pro Curry, né? O Luka, apesar de ter jogado o segundo tempo todo baleado, ainda conseguiu 31 pontos e o Curry fechou a noite com 33 pontinhos. Para fechar, meus amigos, eu vou só comentar por alto sobre Lakers e Toronto, porque eu já publiquei a análise desse jogo aqui no canal, né? Se você ficou acordado até de madrugada, você provavelmente já assistiu a análise desse jogo, mas se não assistiu, é só dar uma conferida, né? Foi o vídeo que eu publiquei antes do resumo da rodada, né? Eu já fiz a análise de Lakers e Toronto, então aqui vou só passar por cima. Lakers venceu por 132-131, foi um jogo bem disputado, foi um jogo bem competitivo, foi um jogo bom pra caramba, mas infelizmente foi um jogo marcado por uma arbitragem ruim, né? A arbitragem ontem não foi bem, né? Foi uma arbitragem muito caseira que acabou favorecendo muito o Lakers. Não estou dizendo que a arbitragem roubou pro Lakers, não estou falando que a arbitragem favoreceu o Lakers de forma intencional. Mas, na maioria das marcações ali mais polêmicas, a arbitragem acabou, né, marcando pró-Lakers, né, e não pró-Toronto Raptors. Eu acho que o que melhor ilustra o que foi a arbitragem desse jogo foi o quarto período, onde o Lakers cobrou 21 lances livres e o Toronto apenas 2. Né? Então, acho que isso já mostra o que foi a arbitragem de ontem. O treinador do Toronto, né, o Darko, ele ficou revoltado na entrevista coletiva e até ele teve razão ali em algumas reclamações que ele fez. Algumas eu acho que ele deu uma exagerada, como por exemplo, ali na falta ofensiva que foi marcada em cima do RJ Barrett ali no final do jogo. Foi uma jogada que, na minha opinião, foi realmente falta ofensiva, né? O RJ Barrett, ele fez ali uma screen em movimento, e screen em movimento é falta em qualquer lugar do mundo, mas em outras reclamações eu acho que ele tem total razão, né? A questão dos lances livres chamou muita atenção, o número baixíssimo de lances livres que o Scottie Barnes bateu ontem foi realmente algo bem chamativo, né? O Barnes toda hora agrediu o garrafão, sofria contato e a arbitragem simplesmente não marcava a falta em cima dele. A falta flagrante marcada contra o Immanuel Quickley também foi uma marcação errada. Então, foi um jogo bom, só que infelizmente a arbitragem acabou roubando a cena, né? Roubou tanto a cena que hoje tem sido falado muito mais da arbitragem do que da atuação fantástica do Anthony Davis. O Anthony Davis ontem teve uma atuação de 41 pontos e 11 rebotes, cara.
Ele marcou 20 pontos no quarto período. Só que não tem ninguém falando sobre o Anthony Davis, porque a arbitragem acabou, né, roubando o holofote. Então, uma pena que a arbitragem apareceu tanto, mas se a gente ignorar a questão da arbitragem, foi um jogo bom, foi um jogo bem disputado. Toronto, né, entregou um basquete de altíssimo nível e no fim, quem ganhou foi o Lakers, que conquistou sua segunda vitória seguida e a 19ª na temporada. Lakers agora tem campanha neutra, 19 vitórias e 19 derrotas. Já o Toronto sofreu sua 22ª derrota na temporada. É isso, meus amigos, né? Esses foram os jogos que rolaram ontem. Poucos jogos, mas jogos bem bons, né? Tivemos surpresas, tivemos polêmicas. Foi uma rodada curta, mas foi uma rodada bem interessante. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos, que é super importante, ajuda muito no crescimento do canal. Se você ainda não tem o NBA League Pass e quer ter, para não perder nenhum vídeo, ó, para não perder nenhum jogo dessa temporada, para não perder nenhum vídeo, você se inscreve no canal. Para não perder nenhum jogo da temporada, você assina o NBA League Pass e usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo, para se cadastrar, você consegue um desconto e 7 dias grátis para testar a plataforma. Então, fica aí a dica. E é isso, nos vemos no decorrer do dia com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau, turma.